Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos sobre o céu. Damos graças ao Senhor porque nós já estamos na sexta parte, começando esse vídeo agora. E agradeço a Deus também por todos vocês que têm acompanhado, vocês que têm assistido, vocês que têm aí compartilhado também esses vídeos, né, para que mais pessoas possam assim assistir e aprender mais sobre esse tema tão importante que nos incentiva a vivermos uma vida compromissada aqui neste mundo diante do Senhor para Ele, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o tema como é a vida no céu atual. E para isso nós vamos basear a nossa lição, nosso estudo em Apocalipse 6, versículos 9 até o 11. Eu vou ler aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, meus irmãos, observe o seguinte: esse texto ele apresenta uma visão clara da condição dos santos redimidos que se encontram lá no céu atualmente. Isso antes da ressurreição. O texto mostra, irmãos, que são os mártires que foram mortos por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E a maneira como eles são descritos aqui nos dá uma visão de uma realidade de plena consciência, como já vimos em vídeos anteriores, identidade pessoal, memória, emoção e comunhão com Deus. Randy Alcorn, no seu livro Céu, ele extrai, ele dá para a gente 20 observações interessantes somente sobre esse trecho aqui, que eles vão nos ajudar a compreender a nossa vida e como é o céu atual. Então vamos observar aqui essas 20 observações de Randy Alcorn em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. A primeira coisa que ele observa é que as pessoas no céu atual, elas foram previamente terrenas, estavam aqui na terra, e elas foram mortas por causa da palavra, o texto diz. A segunda coisa, irmãos, é que essas pessoas estão debaixo do altar, indicando o quê? Proximidade e comunhão ali com Deus. A terceira coisa que ele mostra para a gente, irmãos, é que essas pessoas são identificadas como almas, mostrando que ainda aguardam uma ressurreição corporal. E a quarta coisa, elas estão conscientes, elas estão ativas. Por quê? Porque elas clamam em alta voz. A quinta coisa que ele observa é que elas podem expressar desejo e intercessão, porque elas perguntam: até quando? A sexta coisa, irmãos, mostra que elas têm noção de tempo e expectativa futura. A sétima coisa que ele apresenta é que elas reconhecem Deus como soberano, santo, verdadeiro e adoram a Ele. A oitava coisa, eles querem justiça, não apenas consolo. Interessante isso, né? A nona, eles se lembram da sua vida na terra, pois eles pedem vingança pelos que os mataram. A décima coisa, eles estão cientes da injustiça ainda presente na terra. A décima primeira, eles exercem comunicação verbal e clara também. Conversam no céu. A décima segunda coisa, a individualidade preservada. São muitos, mas cada um com a sua voz. A décima terceira, eles recebem vestiduras brancas, símbolo de quê? De pureza, de aceitação, de recompensa. A décima quarta coisa, elas são consoladas com uma promessa, mesmo que ainda não foi completa. A décima quinta coisa, irmãos, são instruídas a esperar com paciência, mostrando que a vida no céu inclui processos também. A décima sexta coisa, eles sabem que
a outros crentes ainda na terra, que são os conservos que o Senhor fala a eles. A 17ª coisa, eles estão cientes de eventos futuros, ou seja, eles sabem que haverão outros mártires. A 18ª coisa, eles têm senso de comunhão e irmandade espiritual. A 19ª, eles demonstram emoções puras, ou seja, um clamor por justiça. E isso não é pecado no céu, nem na palavra do Senhor. A 20ª, irmãos, eles estão sob a autoridade divina e não independentes, pois eles recebem o quê? Recebem ordem para esperar. Então, irmãos, essas são as 20 observações que o Randy Alcorn ele fala para a gente através do seu livro. E como podemos aplicar isso para a gente? Como podemos aplicar esse texto? Simplesmente, irmãos, observando que essas situações quebram a ideia falsa do sono da alma, ou daquele conceito do céu como um estado passivo, e mostram para a gente o que? Um céu ativo, um céu consciente, um céu pessoal, um céu centrado na comunhão com Deus, centrado ali no cumprimento do próprio plano de Deus, no plano divino. E pegando aqui o gancho de Randy Alcorn, irmão, surge a questão: os habitantes do céu, eles se lembram da vida na terra? Sim, é óbvio. Nós já aprendemos em estudos anteriores e lemos agora em Apocalipse capítulo 6. Nós aprendemos, irmãos, que a memória está sempre presente. Os mártires, eles lembram de sua morte, lembram dos que os mataram, e eles estão lá no céu pedindo justiça. Isso demonstra o quê? Uma identidade preservada e continuidade histórica. Não acaba a nossa história aqui. Então, nesse trecho aqui de Apocalipse 6, irmãos, os mártires no céu, eles sabem que foram mortos injustamente, eles se lembram da causa da sua morte, que foi por causa da palavra, e eles também sabem que os seus algozes ainda não foram julgados. Sabem que aqueles que os mataram ainda estão ali vivos, e por isso estão clamando por justiça. Veja, irmãos, que essa não é uma lembrança superficial. É consciente, é pessoal, é detalhada. Eles têm plena noção do que viveram, do que eles sofreram, do que enfrentaram, da injustiça, né, que eles passaram, que sofreram ali, e ainda sabem que ainda não foi plenamente manifesta a vingança, a justiça que eles estão clamando. O que isso ensina para a gente? Que a memória da vida terrena, irmãos, ela é preservada lá no céu. Não se trata de uma anulação de identidade, mas de uma continuidade consciente do que fomos, do que vivemos, mas, é claro, sem os efeitos do pecado. As memórias, irmãos, elas são reais, mas são purificadas. Elas, no caso, não vão causar mágoa, não vão causar culpa, porque a presença do próprio Senhor vai remover toda a dor ali do povo. Então, temos que entender que a experiência na terra ela tem valor eterno. As boas obras, os sofrimentos por Cristo, as decisões de fé, tudo isso, irmãos, ecoa lá na eternidade. O céu ele não é um recomeço do zero. O céu é uma continuidade da nossa vida, uma continuidade redentora, irmãos. E existem outras passagens que confirmam essa verdade para a gente. Por exemplo, lá em Lucas 16, 25, está escrito: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Então observe que Abraão ele reconhece ali a capacidade de memória após a morte. Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses 2,19 e do desejo de reencontrar os crentes que ele próprio discipulou. Ele diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Então Paulo espera ver os irmãos e reconhecê-los. Isso implica o quê? Lembrança. E um texto interessante também é 2 Coríntios 5,10, irmãos, que diz que cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o julgamento ele exige que haja memória dos nossos atos. E tudo isso, irmãos, combate o erro do esquecimento eterno.
Vamos lembrar, vamos estar conscientes, plenamente conscientes lá do céu. Que podemos aplicar então, irmão, nas nossas vidas? Primeiro, no céu, nós manteremos a memória da vida terrena, purificada, sim, mas real, verdadeira. Isso vai trazer para nós consolo, a nossa história não vai ser apagada, irmãos. A nossa história vai ter continuidade, mas uma continuidade redimida. Outra coisa, irmãos, é que as pessoas no céu, hoje, no céu atual, será que elas estão vendo, estão cientes do que está acontecendo na terra? A resposta bíblica é, em certa medida, sim. Embora a Bíblia, irmãos, ela não revele para a gente os detalhes, o quantos salvos no céu veem ou sabem, ela oferece para a gente prova para a gente crer que eles têm alguma percepção, sim, percepções seletivas dos acontecimentos terrestres, principalmente no que diz respeito à obra de Deus, à justiça, à redenção. Um outro texto interessante, irmãos, Hebreus capítulo 12, o versículo 1, é um ponto-chave para essa ideia. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele começa dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A expressão, irmãos, aqui do texto, tão grande nuvem de testemunhas, não é apenas uma metáfora inspiradora para nós, mas é uma descrição literal de crentes do passado que hoje estão no céu. E que de alguma forma, irmãos, esses crentes do passado testemunham a nossa corrida atual. A palavra testemunhas, aqui do grego martus, não significa apenas exemplo do passado, mas também traz, irmãos, carrega o sentido de observadores ou espectadores, como no caso aqui em uma arena. Então, se você for observar o contexto de Hebreus 11 e 12, vai simplesmente reforçar essa ideia. Depois do escritor listar os heróis da fé, ele diz para nós que eles estão ao nosso redor como testemunhas que nos encorajam a perseverar. Agora, irmão, se isso não fosse verdade, por que Deus usaria a metáfora de um estádio com corredores na pista e uma multidão assistindo, se não fosse verdade que os santos nos observam de alguma forma? Então, meus amados irmãos, precisamos realmente entender que há sim um certo conhecimento, uma certa realidade que eles podem nos observar. Agora a questão é, o que eles veem? A Bíblia, irmãos, não afirma que os salvos no céu assistem tudo, continuamente tudo, como se estivesse assistindo uma TV espiritual vendo ali as nossas vidas. Tá bom? A visão do céu, a visão dos santos que estão no céu, irmãos, ela é real, mas é seletiva. Eles podem perceber eventos significativos, principalmente aqueles eventos ligados à redenção, ao sofrimento dos justos e à própria justiça de Deus. Deus pode revelar, Deus pode permitir que eles saibam certas coisas, conforme a sua soberana vontade, é claro. E muitos podem indagar, irmãos, a seguinte situação: se eles estão ali observando o sofrimento na terra, eles não ficariam tristes? Mas a Bíblia não diz que lá não vai haver tristeza, nem mágoa, nem rancor, nem nada disso. Temos que entender o seguinte, irmãos, que a consciência da dor, ela não anula a felicidade no céu. Por quê? Porque os salvos eles têm uma visão purificada, eles confiam plenamente ali na justiça, na soberania de Deus. No céu, os santos eles veem com os olhos de Deus. Eles sabem que o sofrimento presente é breve e que a justiça ela vai vir plenamente. Então isso consola a eles e faz com que eles realmente permaneçam e aguardem ali com fé no Senhor, sem se entristecerem. Outra questão que surge, irmãos, as pessoas no céu oram pelas pessoas da terra? Sim, de certa forma, tá bom? Temos que entender uma intercessão por justiça, por exemplo.
Os salvos no céu hoje, irmãos, eles falam com Deus sobre o que acontece na terra, especialmente no que diz respeito à justiça de Deus e ao cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. E isso se configura o quê? Um tipo de oração, um tipo de intercessão. Mesmo que seja diferente ali da intercessão sacerdotal que conhecemos na terra. Pessoa por pessoa, problemas por problemas, tá bom? E a base que nós temos é essa, Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, meus amados irmãos, observemos aqui o texto. Ele usa a palavra clamaram. Clamaram é uma linguagem de súplica, petição. Eles se dirigem ali a Deus com reverência, com entendimento. E eles dizem: ó soberano, santo e verdadeiro. Então veja que o clamor deles ali, irmãos, não tem um conteúdo egoísta, mas centrado unicamente na justiça divina. Eles estão profundamente envolvidos ali emocional e espiritualmente com o que ainda está acontecendo na terra. Portanto, irmãos, o clamor dos mártires é um tipo de oração. É uma conversa consciente com Deus e tem um apelo. Esse clamor, irmãos, demonstra o quê? Senso de justiça, desejo por retidão e a confiança no juízo divino. É claro, mesmo que a gente não saiba de todos os detalhes sobre a comunicação entre os santos que estão glorificados e Deus, a Bíblia mostra para a gente claramente que eles falam com Deus sim, em favor daquilo que ainda ocorre na terra. Tá, irmãos? Agora, olha só, nós temos que fazer uma distinção aqui interessante, importante, tá bom? Os mártires no céu, os santos no céu, eles oram a Deus, mas eles não intercedem por indivíduos específicos da terra, como a gente faz aqui. A Bíblia, irmãos, ela rejeita a ideia católica romana de que os santos mortos intercedem diretamente pelas pessoas vivas, como se estivessem ali envolvidas em orações particulares por causas pessoais. A própria palavra de Deus nos ensina que os mortos não podem interceder diretamente pelos vivos, mas ela nos ensina que eles falam com Deus a respeito dos acontecimentos, a respeito do que está acontecendo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, falando para Timóteo, 1 Timóteo 2:5, ele diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então, Paulo deixa bem claro que Cristo é o nosso intercessor. Quais as aplicações práticas para as nossas vidas? Devemos aprender, irmãos, com os santos do céu, a orarmos com foco no reino de Deus, ansiando, desejando ali pela justiça do Senhor. O nosso sofrimento atual, devemos aprender também, não é ignorado no céu. Os santos glorificados, eles se importam com o que ocorre aqui. As nossas orações, elas devem refletir a adoração e confiança que eles têm também. Eles oram, irmãos, porque eles sabem que Deus é soberano, que Deus é santo e que Deus é verdadeiro. Muitos crentes hoje, eles pensam que para que o céu seja um lugar feliz, é preciso que as pessoas lá não saibam nada de ruim. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia mostra que os santos, eles estão cientes das injustiças, mas eles descansam na perfeita justiça de Deus. O nosso próprio texto de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, nos confirmam então isso. Então veja, a alegria no céu, ela vem da presença de Deus. Ela vem da segurança de que Deus vai reinar com justiça. A alegria no céu, irmãos, ela não vem e não depende de um mero esquecimento do que está acontecendo de errado no mundo. Deus é a nossa alegria, lembra sempre disso. Portanto, irmãos, a vida no céu atual, no céu hoje, ela é consciente, ela é espiritual, ela é relacional e participativa. Os gemidos, eles lembram da terra
Eles se alegram com os feitos de Deus. Inclusive, eles clamam por justiça e aguardam a glorificação final ali. O céu atual, irmãos, não esqueçamos jamais, é maravilhoso. Mas é apenas o que? Uma antecipação, um prólogo glorioso da eternidade. Devemos desejar, devemos viver, devemos pregar com os olhos fitos no céu, aguardando o dia ali em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, até que Ele venha, façamos conhecido o Evangelho que salva e prepara os homens para a eternidade. Ficamos por aqui, meus amados irmãos, que possamos realmente entender como é a vida no céu atual. Que Deus os abençoe. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, de curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E, se o Senhor permitir, nos veremos ainda no próximo estudo sobre o céu. Até lá!